A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. Eleito deputado para a América Meridional, Fábio Porta falou sobre a reforma política e o sistema eleitoral na Itália. Acompanhe agora, nessa edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Não existindo, como o nosso anfitrião, moderador, acabou de dizer, um sistema ideal, um sistema que pode se considerar perfeito, justamente é também numa busca, numa troca de opiniões, de informações, de experiências que pode surgir também uma discussão interessante para, quem sabe, junto também focalizar algumas propostas para uma nova ideia, não, de sistema eleitoral, de sistema institucional, de democracia participativa. Então, eu agradecendo mais uma vez pelo convite, não, a esta casa, esta escola do Parlamento, fico muito contente. Estávamos aqui poucos dias atrás, inclusive com a nossa presidente da Câmara dos Deputados da Itália, que a convite meu e do presidente da Câmara esteve aqui sexta-feira passada, numa iniciativa que se chama Jornada Parlamentar Itália-Brasil, que neste ano estava na terceira edição, justamente idealizada alguns anos atrás a partir desta experiência interessante da representação dos italianos no exterior, que conta hoje com a presença no nosso parlamento de 18 parlamentares, 12 deputados e 6 senadores eleitos entre a comunidade italiana que vive fora da Itália. Como vocês devem estar sabendo, até porque estamos talvez na cidade que possa se definir, não? Que pode contar com o maior número de ítalo-descendentes do mundo. A Itália teve, ao longo dos últimos 160, 170 anos de história, uma grande migração, iniciadas no final do século do 1870, em volta justamente do processo de unificação, não, do Estado Nacional Italiano, e esta migração continuou, na realidade nunca parou, não, porque podemos dizer que ainda hoje temos um número grande de italianos, até pela crise dos últimos anos, que continuou a emigrar, mas é claro que a grande migração aconteceu entre o final do 800 e o começo do século passado, com uma segunda grande onda de migração após da Segunda Guerra Mundial, que claramente coincidiu com um momento de dificuldade e de pobreza. Esta comunidade hoje é formada para um número de cerca de 5 milhões de eleitores, ou seja, de italianos com cidadania que vivem fora do nosso país. Como também vocês devem saber, porque no Brasil a maioria dos italianos que têm cidadania não são nascidos na Itália, mas são filhos, netos, bisnetos de italiano. A nossa cidadania se dá pelo sangue e não pelo solo. Isso se traduz no fato que, com a exclusão do continente europeu, nas outras áreas do mundo, a maioria destes italianos que participam das nossas eleições não são nascidos na Itália, mas no exterior. Para participar desta eleição, mas também para ser eleito, se precisa ser residente e cadastrado, não, no registro dos italianos no exterior,
e morar num destes países. No meu caso, eu estava morando há 20 anos aqui em São Paulo, não? Desde 1995, fui eleito no 2008, agora estou no segundo mandato. No 2013 tivemos novas eleições. A América do Sul é um colégio único, formado por Brasil, Argentina, até o Venezuela, não? Os italianos que votam neste colégio são 1.200.000, sendo que a grande maioria vive na Argentina, depois são cerca de 600.000, depois tem o Brasil com 370.000 mais ou menos, Uruguai, Venezuela, são os países com o maior número de italianos. Este colégio elege atualmente 4 deputados e dois senadores. Dos 4 deputados e 2 senadores, eu sou eleitos no Brasil, sou residente em São Paulo, a minha esposa é paulista, com filhas paulistanas, inclusive. Temos uma outra deputada paranaense, não? Apesar dela ser nascida em Brasília, e um senador também do interior de São Paulo. Então, esta é a nossa representação. O voto acontece por correio, não? Os italianos recebem uma cédula eleitoral e se vota no partido. Aí vamos entrando também no sistema de voto, não? Porque uma coisa interessante é que atualmente, não? Eu vou falar um pouquinho também da reforma eleitoral que acabamos de aprovar no Parlamento. Atualmente, os eleitos no exterior são os únicos parlamentares eleitos com voto de preferência, como nós definimos este voto. Ou seja, você vota no partido e dentro do partido tem que indicar 2 preferências, ou seja, 2 opções de candidatos. E eu fui eleito no meu partido, no Partido Democrático, com 30.000 votos de preferência, ou seja, foi o mais votado da lista do meu partido, e por isso me tornei deputado. Na Itália, neste momento, o sistema eleitoral tem lista fechada. O Beppe Grillo surgiu nas últimas eleições. Respondo a uma colocação, mas até para abrir a todo mundo. Nas últimas eleições tivemos um fenômeno assim muito interessante até a nível mundial, porque nunca aconteceu em nenhum país do mundo que um movimento que surge do nada atinja uma votação próxima ao 25% dos votos. Não foi justamente um ator cômico, não, de televisão, sim, mas muito sutil na própria ironia, muito conhecido, com um blog muito visitado, que montou um projeto político, um movimento chamado Movimento 5 Estrelas, que na realidade teve a inteligência política de aglutinar aquele que normalmente são as pessoas que não votam, o chamado abstencionismo, não? Que são as pessoas que não votam porque aí na Itália o voto não é obrigatório. Então tem uma grande camada da população, 20, 30, 40%, que não vota porque é cansada, porque protesta contra a política, porque não confia em político nenhum. E a inteligência, dizemos, do Grillo foi aquela de chamar essas pessoas para votar para um movimento que era exatamente um movimento contra a política, contra os partidos políticos, contra o parlamento. E isso resultou no fato que muitas pessoas votaram para protestar, não, no lugar de se abster, e o Movimento 5 Estrelas teve um grande resultado. Foi o segundo partido depois do Partido Democrático. Não sei se vai continuar com este nível de voto, porque
Até agora, os parlamentares deste movimento mostraram somente a capacidade de contestar, mas não de construir ou de participar de nenhum projeto alternativo. Na realidade, nós convidamos, inclusive, eles, no começo desta legislatura, a participar do governo, a compartilhar algumas propostas de mudança, mas eles se recusaram porque eles não querem compactuar com ninguém. O nosso sistema político, eleitoral e até institucional está entrando numa terceira fase a partir claramente da nova Constituição de 1946, a partir, ou seja, da reconstrução da Itália democrática depois do fascismo. A primeira fase, que podemos chamar também de Primeira República, é o período maior entre 1945, 46 até 1994, 90, 95. Uma fase muito longa que nasce com os equilíbrios políticos e culturais da Segunda Guerra Mundial. Principalmente temos que lembrar que estamos ainda na Guerra Fria, numa forte oposição entre o Partido Comunista Italiano, que era o maior partido comunista do mundo ocidental, e a Democrazia Cristiana, que era o partido principal na Itália, que praticamente governou sozinha ou em coligações ao longo de todos estes anos. O sistema parlamentar era proporcional puro, com a Câmara e um Senado exatamente iguais, tanto nas atribuições quanto na forma de eleição e de representação da população, ou seja, duas câmaras exatamente iguais. Um sistema muito, assim, politicamente muito paralisado, assim, muito pouco dinâmico. Provavelmente porque era filho de uma extremização, não, do conflito depois da guerra, de uma paura, de um medo, não, criado também pelo fascismo, de poder permitir um predomínio de uma parte política sobre a outra. Então, este bicameralismo perfeito, como se chama, não? Uma Câmara e um Senado com os mesmos poderes, um sistema proporcional muito fragmentado, praticamente evitava, não, um poder absoluto de qualquer parte política, e a mesma Democrazia Cristiana, que governou por muitos anos, teve que fazê-lo de um lado com umas amplas coligações, do outro com uma certa, dizemos, aliança indireta com o mesmo Partido Comunista, que era oposição, mas também participava de parte, não, deste governo. Entramos com a queda do Muro de Berlim no final dos anos 80, não? E também, não, alguns até colocam as coisas em correlação e com a Operação Mãos Limpas do começo também dos anos 90, inicia uma nova fase. Praticamente a Operação Mãos Limpas, que foi uma iniciativa da magistratura, dos juízes contra a corrupção de todos os partidos políticos. E a queda do Muro de Berlim, ou seja, a fim do Partido Comunista, que se transformava em Partido Democrático de Esquerda, a fim da necessidade de ter um bloco conservador em volta da Democrazia Cristiana, que era a oposição, não, ao risco da Itália entrar na esfera da União Soviética, acaba praticamente com o desmoronamento de todo o sistema político, com a criação de novos partidos e com também algumas novas experiências de modelos eleitorais, não? Nós passamos também nestes anos para modelos de tipo majoritário, com distritos pequenos que
elegeram até os 75% dos parlamentares, sendo que o 25% era eleito para numa base proporcional. Um sistema assim interessante, porque nestes anos, dizemos 95, mas talvez até hoje, ou até estas novas reformas, surgiram novos partidos, outros foram resultados, como o meu partido, o Partido Democrático, da fusão de partidos históricos, o Partido Comunista, o Partido Socialista, até a parte esquerda, a parte mais progressista da democracia cristiana. Surgiram também novas forças políticas, como a Forza Italia, que foi o primeiro partido do Silvio Berlusconi, que aproveitou de um vazio político no começo dos anos 90, devido à crise política dos partidos tradicionais, para fundar um novo movimento, um novo partido, claramente tendo recursos econômicos e principalmente um controle de boa parte da mídia privada. E este fenômeno do berlusconismo, da Forza Italia, que depois se mudou de nome em Popolo da Liberdade, dominou praticamente a cena política destes últimos 20 anos. Até a eleição do 2013, não, de 2 anos atrás, onde teve um outro terremoto, não? Surgiu este novo partido contestatário do Beppe Grillo. O Berlusconi teve a primeira grande derrota dos últimos 20 anos. O Partido Democrático ganhou as eleições e conseguiu voltar ao governo com naquele momento com Enrico Letta, que foi o nosso primeiro-ministro no primeiro ano desta legislatura. Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre a reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.